Oi, meus arrochados, bem-vindos a mais um Papo Mentora. E hoje eu tenho, nesse episódio, 2 convidados incríveis quando a gente fala sobre produto, UX design e inovação. Então, assim, pega o papel e caneta que vocês vão aprender muito com eles hoje. Comigo, Letícia Veigas e Wagner Beethoven. Ai, amigos, feliz até que enfim. Ei, obrigada, viu, pelo convite. Fico muito feliz, sim. Ah, não você está lembrada, né? Eu falei com a Letícia disse assim, ai, tô muito feliz. Eu falei, mulher, mas na minha mente é uma das melhores UX que eu já trabalhei. E Wagner também. Obrigado por ter me convidado. Ai, amigo, tá tão fofinho, ó, eu tô, para. Mas hoje a ideia é a gente trazer não só o papo sobre o UX, mas eu queria que vocês também trouxessem um pouquinho da experiência de vocês de trabalho, né? A gente sabe que muitas pessoas que seguem o canal e os meus mentorados que o trabalho de carreira tem muitas dúvidas como começar na carreira do UX, os 3, sabe, pontos iniciais, assim, os conselhos. Então aqui eu quero que vocês deem muito da experiência de vocês. A Letícia já está no nível internacional, tá? Só dando spoiler. Então, assim, eu acho que vocês têm que aproveitar muito esse episódio, porque vai ser arrochadíssimo. Vamos lá. Simbora. Além disso, né, eles são podcasts, então já eles vão falar aqui, aproveitem, assim, muitos mais experientes do que eu nesse negócio. Wagner, para quem não sabe, né, o Wagner começou na licenciatura, né, ele é professor de formação, é muito, por isso que ele é assim fino, culto. E aí veio pro design. Qual foi o grande tino? Assim, eu já ouvi tu falar que foi dentro de um curso técnico que tu descobriu essa paixão, assim. Primeiro, deixa eu me apresentar para quem está em casa, né? Eu sou Wagner, eu sou entusiasta de acessibilidade. E aí, para quem está ouvindo e tá vendo e não enxerga, eu sou um homem de pele branca, tenho barbas e cabelos grisalhos, uso óculos e estou vestindo uma camisa preta. Ambos estão vestindo camisa preta, né? Combinaram. É importante isso porque a gente não sabe quem é o público que tá, né? E aí, sim, falando sobre o início, né? Eu comecei na licenciatura e aí comecei a dar aula de informática. E aí, por ter didática, né? Eu tive muito sucesso, só que o curso me sugou muito. Apareceu uma vaga de estágio, na época eu era muito novinho, e aí, naquele momento, eu comecei como prestador de diploma nessa empresa. Nesse caso, eu fiz a seleção, passei, e aí logo em seguida já a empresa disse, a gente quer mudar você para estágio, não quer ser mais prestador de serviço. E aí eu entrei já como designer, e aí na empresa específica eu fazia muito de tudo, né? Então, a turma era muito selva. Eu costumo dizer que eu sou um designer de guerrilha, né? Então, eu sempre estava muito sozinho no meio de um monte de desenvolvedor. desabrevando aí o negócio. Exatamente. E é muito importante designer e desenvolvedor andar junto, tá, pessoal? Principalmente saber como se comunicar com eles, né? Afinal de contas, a gente projeta o que eles fazem. Exato, a linguagem de produto, né? Exatamente. E tem que ser muito acessível para o desenvolvedor, porque às vezes ele tá só focado no código e ele não entende do produto que ele vai atender o cliente final, o usuário. Chama o desenvolvedor para fazer, né, as coisas, né? Junto com você, né? Ele é muito didático, gente. Trabalhou com o Wagner, ele fica lá explicando. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Ficou alguma dificuldade? Então é necessário, né? E os devs, assim, nunca tiveram... Eu me lembro que quando a gente trabalhou junto, os devs nunca tinham tido um designer na equipe, na tribo. E aí, quando a gente saiu, né, ele falou assim, e agora, como é que eu ia fazer? Tipo assim, agora que eu comecei a aprender ter um UX comigo, porque eles não sabiam, eles faziam tudo no olho, tipo... né? Tipo, mais ou menos o que o Pio falou e vamos. Isso. Guerra. Guerra, meu filho. Não, no mínimo tem que ter um DS, né? Assim, ter uma estrutura, assim. Mas antes de começar, gostaria também de aproveitar... Me apresente, Letícia. Se apresente pra gente. Aproveitando o gancho da acessibilidade também, meu nome é Letícia Viegas, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, médio, assim, pra longo. Eu sou UX, eu não costumo dizer que eu sou UX, eu costumo dizer que eu sou Product, porque minha visão vai além só da questão de a gente ter ali a experiência do usuário, a gente tem ali as interfaces, mas também eu venho com a visão de negócio pra dentro, sabe, o porquê, né? Não, mas assim, não só o porquê, mas também a gente começar a metrificar como que o design, ele pode melhorar o seu negócio, sabe, assim, ter um turn mesmo de renda, quanto é que a gente pode... Exato, né? Aumentar aí as tuas métricas. Então, eu já trabalhei com acessibilidade também, eu fiz mestrado. Foi, gente. Quando eu conheci ela estava dentro da academia, ainda fazia até sei quantos protótipos. Você era uma máquina, menina. 2021. Doideira, assim.
Mas é isso, né? A gente tem que acabar juntando as duas É coisas. importante as pessoas entenderem que design não é só tela, né? Sim. E tem muita empresa hoje em dia que imagina que a gente só faz tela, né? Chegamos nesse nível, né? Antes ninguém conhecia o UX design ou pensar na experiência. Exato. Agora o povo conhece. Então, você vai fazer uma telinha de celular, né? Eu nem gosto muito dessas nomenclaturas que O pasteleiro. todas as nomenclaturas que teve no mercado eu já tive, né? UX design, product design, design é só, web design, assim vai, né? Aí vai depender muito da empresa que você tá, né? Aí vai dizer o nome, é muito importante a gente saber que design é estratégia, né? Exato. Sim. E assim, com o advento da IA, né? A gente tem que ter cada vez mais esse pensamento estratégico mesmo de sair da tela. Porque a gente tem o Lovable aí, desculpa, as marcas, né? Olha, Mas a gente tem aí por favor, me ajudem. tantas IAs que é só você colocar o prompt e já vai vir a tela. Então... E aí, tu adiantou um assunto que já era mais pra frente. Eu acho Ai, que assim, que era. Não, minha gente, aqui vai ser assim mesmo, né? Que a gente vai falar muito sobre IA aqui ainda. Me perguntaram recentemente, uma mentorada minha, assim. A IA vai roubar os nossos serviços. A design não precisa, né? É só fazer aí uma tela assim. Ela não vai precisar mais de design. Pra que design? Se eu tenho um Gemini que faz uma caricatura minha. É uma pena, né? Essa visão. Assim. E aí, o que você conta pra essa garota e pra todas as outras que estão ouvindo esse podcast? Então, olhando aqui, né, já nesse viés, não acho que vai tirar, né, o local de trabalho da gente, mas vai fazer com que a gente precise desenvolver outras habilidades para além de só pensar em esse botão fica bonitinho aqui, que nunca foi esse conceito, né? É isso. A gente tem todo o background aí da experiência, da acessibilidade, a gente tem várias regras, assim, para entender de espaçamento e tudo mais. E não só isso, como um olhar artístico, né, dentro Sim. da interface. Então, a IA, a gente pode dizer assim, me traga um template aí, um layout com tudo que há de novo, né? O estado da arte, do design, vamos dizer assim. E aí ela vai trazer, mas ela vai trazer de qualquer jeito, às vezes. Ela vai trazer de uma forma muito brega, por exemplo. A gente vê os exemplos do pessoal de marketing, né? Vou mandar a IA fazer meu card aqui de divulgação. Aí ela traz uma coisa toda carregada. Menino, quando eu vejo... Gente, eu vou abrir o coração. Eu odeio quando eu vejo aqueles posts no LinkedIn. Não só no LinkedIn, mas no LinkedIn, assim, que a gente sabe que é por IA. Uhum. E o cara tá aparecendo assim, invadindo a Tanner Mart. Gente, eu odeio. Tão 6 grande. dedos no cara. Eu odeio, Existe um sério. ponto aí, quando a gente fala de IA, que me assusta, é que design ainda não quebrou a barreira de ser além da interface, né? Tem muita empresa hoje que só faz isso. Aí acha que o designer fazendo só isso, aí vai substituir. Só que um olhar apurado de um designer que tem a capacidade de usar o mínimo de métricas, ele vai conseguir identificar um monte de problema de espaçamento, de hierarquia da informação, de contraste, tantos problemas que aí vai se passar muito tempo para ser feito essa correção. Ao invés de um designer dizer as regras para um IA, uma pessoa qualquer vai pegar e vai colocar essas regras, sabe? Então a gente vai passar muito tempo corrigindo isso. Sim, outra coisa que eu odeio eu sou a pessoa ruim do pronto, né? Melhorei, mas assim, gente, às vezes a gente tem que desenhar muito, muito óbvio para ela entender exatamente o que a gente quer. Um texto bem específico. E aí, ela falou um negócio interessante, que aí a interface ela vai ficar muito pastelizada, né? Então vai perder a individualidade. Às vezes você dá uma marca e a marca não... A IA não pega as regras da marca. A identidade, né? O jeito de se posicionar. No... Inclusive, se a gente falar de tom de marca, né? Que a IA também coloca isso, né? E aí a gente já consegue identificar uma série de padrões como a IA escreve, né? Mesmo que você não fale, né? Sim. E, assim, eu acho que a chave é fazer justamente os cursos para aprender a mexer com isso com profundidade. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que ela está fazendo um crescimento aí interno para que todos tenham letramento sobre IA. Então, a gente está tendo a oportunidade de fazer cursos do tipo engenharia de prompt, sabe? Que aí eu achei super legal, porque ele vem explicando todos os tipos diferentes de IA que a gente tem. É o básico, o letramento, né? Um letramento, o que é, por exemplo, uma temperatura de uma IA. Eu não sabia que isso existia. A gente pode determinar algumas respostas dela serem mais assertivas, ajustando essa temperatura, por exemplo, sabe assim? E quando a gente vai aprendendo a mexer, isso se torna uma ferramenta muito forte de aceleramento, né, de processos, assim, tipo, coisa que a gente poderia demorar um mês, demorar 15 dias, mas não vai ser sozinha que ela vai fazer, né, ainda, assim. Com certeza. Precisa de um humano, né, na história ainda. No design, eu uso IA de maneira a me reduzir a dependência do desenvolvedor.
sabe? Então, antes eu tinha que aprender uma programação, por exemplo. O que eu sei hoje de HTML e CSS é que lá no começo eu criava interface e dizia, programador, faz? Ele dizia, não consigo fazer, não. Mas, bicho, mas todo site no mercado faz, por que tu não consegue? Aí eu vou aprender. Aí aprendi a fazer, e aí ele só de fato integrava só o JavaScript, PHP, o C Sharp, o Java, seja lá o que for. Então tu já fez esse diferencial porque via que não fazia uma linguagem rápida com o desenvolvimento do produto assim. Isso, aí eu já entregava pronta a interface, o código lá. Só que com IA eu consigo ter mais independência ainda. Então, por exemplo, eu consigo fazer site, sei lá, em PHP, em React, muito mais fácil. Por exemplo, o que é que recentemente eu fiz? Peguei um código no Figma Make, fiz lá a interface inteira do jeito lá, botei os padrões e etc. Tive um retorno satisfatório, peguei o código, joguei no Codex do ChatGPT e aí comecei a conversar com ele e ele conseguiu reproduzir as subpáginas, né? Que no caso o Figma Make ele tinha um limite, né? Eu não queria pagar mais. Então, para reutilizar, eu sempre peço, faça a interface X e me dê um guia de estilo. Então, o Figma Make me dá um monte de regra que ele usou. Então, eu reutilizo isso num Codex ChatGPT e, assim, tem um ganho maravilhoso. Eu falo, né? A IA, ela é uma ferramenta, né? Ela é mais uma ferramenta para a gente potencializar o trabalho, né? Entrega. Também diminuir o nosso descanso. A Laís, quando falou isso, falou no podcast, ela trouxe assim. Ele disse assim, o senhor não acha, né? Ela falou o exemplo do Uber que ela pegou para mim. E ele falou, você vai roubar os nossos empregos. E ela disse assim, Será que ele não vai te dar um pouquinho mais de tempo, não? Porque assim, eu trabalho com código, então assim, às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de tempo nesse sentido, né? Mas a reflexão, o questionamento, como o Wagner falou, o robô não consegue chegar nesse mundo. Ainda não, né? Espero que não, gente, por favor, né? E aí, seguindo, vocês já adiantaram falando de IA, e aí começaram a falar um pouco da carreira, né? O Wagner trouxe um pouquinho. Leti, como é que foi o início, assim? Qual foi teus grandes bloqueios? As suas grandes dificuldades quando a gente fala sobre o início da carreira? Rapaz, a minha carreira, na verdade, foi uma grande descoberta para mim no processo, porque eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz lá em Caruaru, e aí foi na UFPE. Ah, legal. Você fez design mesmo? Fiz design lá. E aí, assim, comecei a aprender design gráfico, trabalhei com moda, então eu entrei em design pensando em trabalhar com moda. Também. Veja assim. Quase teve a minha inscrição na faculdade do Caruaru, quase mudei. Mas assim, lá em Caruaru é um polo incrível de tecnologia, sabe, assim, eles têm laboratórios que aqui na Federal de Recife não tinha na época, então... No caso do Ambiente Station, que a gente tem lá na Agreste. Isso, e também assim, era uma faculdade nova, né, era uma federal nova, então eles estavam ali investindo, então eu acabei trocando de área por causa do que eu fui descobrindo no processo. E aí, mas beleza, ainda não tinha decidido que ia ser UX e tal, tava como designer gráfica, trabalhava como designer instrucional na época. E aí, mas era muito perdida, assim, eu não me identificava com nada, não me identificava com gráfico, até hoje, não é o meu ponto mais fraco. Não queria mais moda, já não me via mais nesse lugar, e aí eu fiz, poxa, o que é que eu posso fazer? E aí eu tava fazendo estágio também na Federal, e aí a minha professora sugeriu, por que é que você não faz um mestrado? Porque aí você pode tentar uma bolsa, né? Então, você alonga seu tempo para você descobrir o que é que você quer e você vai desenvolvendo conhecimentos, assim, também. Relacionados, né? Que podem formar essa descoberta. Exato. E aí, poxa, isso foi a chave, assim, para mim. Beleza, vou fazer um mestrado. No mestrado, passei no mestrado lá também na Federal, só que aqui em Recife. E aí, lá, eu descobri um polo que era mistura de engenharia com design, que era robótica. E aí, esse professor incrível, maravilhoso, foi quem começou a me dizer, eu acho que... Eu fui descrevendo o meu projeto, né? E cada vez ele parecia mais um produto digital do que uma pesquisa. E aí, o meu professor, olha, isso daí que você está planejando não é o que você estava pensando antes. Isso daí é um produto digital. Acho que se você vir para esse lado, faz mais sentido. E aí, eu comecei a aprender o que era, produto digital, o que era, né? Toda essa parte de experiência do usuário, de criação de conteúdo. E aí, fui me interessando, fui desenvolvendo. E aí, beleza, é isso que eu quero. Comecei a estudar, comecei a fazer vários cursos, comecei a aprender o que era UX e tudo mais, assim, no sentido real. E aí, depois de muito esforço, eu consegui me realocar, sabe? Assim, a primeira vez, a empresa que me abriu as portas
que foi onde a gente se conheceu. Sim, em 2021. Aham. Ela foi minha UX, gente, maravilhosa na minha equipe. Não só Foi de uma incrível. equipe, na verdade, de várias. A Leti meio que rodava, assim, entre Os times. projetos, assim. Bem cross. Eu sempre fui muito generalista, assim. Tanto que eu comecei como designer instrucional, tinha o conhecimento de gráfico, acessibilidade, porque meu produto do mestrado foi um produto digital voltado para o letramento de crianças autistas. Então, eu tinha que estar Bem de também... impacto mesmo, né? Quando a gente tá falando de acessibilidade, né, Wagner? Nesse mês que, inclusive, é dedicado para as pessoas que têm Exato. autismo em abril. Exato, dia 2, inclusive. Isso. E aí, assim, tudo isso foi um grande crescimento. E aí, lá nessa empresa que eu trabalhei, aprendi muito, me desenvolvi muito lá. Foi quando eu saí de júnior para pleno, assim, que foi realmente um crescimento junto com a empresa. E aí, eu consegui sair para uma empresa internacional, eu como PJ também, amigo. E aí, assim, Chiquérrimo, gente, Miami Beats. E aí, já tá adiantando uma coisa que eu ia perguntar a vocês, assim, a Leti trouxe, né? Vocês, quando a gente fala sobre carreira, porque, assim, um ponto, Leti, você tá numa empresa internacional, um grande diferencial seria o inglês. Isso é diferencial quando a gente fala em carreira, Wagner, assim, idiomas, outras... Veja, inglês ainda é mandatório, tá? Falando em idiomas, Porém, espanhol é muito forte, Uhum. tá? no UX Designer, Qualquer carreira de tecnologia, a gente tem... boa, anotado. a gente tem crescimento na América Latina, né? Então, desde que a gente entendeu que existem empresas que falam muito espanhol, infelizmente o Brasil não fala, a gente Sim. é um filho órfão do espanhol aqui, né? Na América Latina. A gente Muito, não tem- muito pequeno quando fala sobre Exatamente. isso. Grato, muito É grato. Não adianta saber espanhol de RBD, espanhol de Casa de Papel, Sim. espanhol Gente, não é adianta. isso quando vocês viajam, por é bem favor. mais complexo, tá? E aceleradíssimo, né? Falando Exato. o espanhol. Então, por exemplo, recentemente participei de um processo de entrevistar pessoas na América Latina inteira. Então eu tinha que falar o inglês, meu espanhol. A turma não entendia, porque é muito mais abaixo do que RBD e Casa de Papel. E aí o que acontecia? Eu falava em português, eles entendiam e eles falavam espanhol de maneira E muito você lenta. entendia. Eu entendia, mas não rolava falar o mesmo idioma, sabe? E aí inglês. Alguns falavam inglês, outros não falavam. Às vezes a turma estava no meio do trânsito, etc. Então foi muito caótico isso. Então aconselho. Quem quiser, por exemplo, não quiser pegar empresas do norte do mundo, aprende espanhol, que aí pega o pessoal do sul. E aí a gente Já tem um pega bocado, né? esse ampliando na Exato. América Isso Latina. É muito real, porque essa empresa que eu atuei, assim, hoje em dia eu já tô em outra, não é mais internacional, é multi, mas aqui em Recife. E aí, mas isso daí é um fato, porque a empresa que eu trabalhei, ela era de Minnesota, mas o meu ponto, vamos dizer, né, de apoio era no Equador. Então, a minha equipe era toda latino-americana. Certo. A gente tinha que falar inglês, mas eles se comunicavam em espanhol. Internamente na empresa, no teu polo de referência, como a gente pensar em Recife, né? Era Isso, no Equador. No Equador. E aí, assim, eu acho que, inclusive, um diferencial para eu ter saído é que eu não desenvolvi tanto a minha habilidade de espanhol. Eu tinha um inglês muito bom. Mas eles tinham alguma dificuldade também, assim, a compreensão era melhor em espanhol, né? Então, assim, a pessoa tinha que saber inglês, mas o preferencial era saber espanhol. Não consegui desenvolver, acabei saindo, assim, né? Mas é um ponto muito forte. E é importante para Legal, quem não, é bom saber disso. para quem não é nativo em inglês, não tem problema com esse sotaque, né? Todo mundo tem no sotaque. No Brasil, a gente não tem português falando de única maneira. Tá? A gente fala de vários, né? Com Exato. sotaques Inclusive, diversos. No mesmo estado, aqui na cidade fala de um jeito, no interior fala de outro. E acontece a mesma coisa nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra. Todo mundo fala. Né? Fala, até a forma, a pronúncia que a gente fala em inglês lá tem um jeitinho diferente, né? Existe um Eles ponto. abreviam. Quem já viu chinês, indiano falando inglês, não tem que ter vergonha de ter sotaque. Verdade. Exatamente. Nossa. É muito real, viu? Tem meu namorado, ele, no projeto dele tinha um indiano. O indiano era filipino. Falando assim, era muito diferente. O sotaque, do jeito que eles não falam. têm vergonha, porque de fato, se o papel é se comunicar. E eles estão tentando fazer isso. Exatamente. E assim, uma coisa, eu acho que tem muito brasileiro, eu digo assim, né? Porque o público conhece. Aham.
não se coloca nessa vaga internacional porque, não, meu inglês não é bom o suficiente. Sim. Mas, Ó, síndrome da assim, impostora de novo aí, de impostor. lhe digo muito sério, tem muita gente que não tem inglês bom o suficiente, mas tem coragem e tá botando na cara. Eu, meus mentorados, né, vai, eu falo logo que diga assim, tenha cara de pau, meu filho. Por quê? Porque tem muita gente com menos capacidade que você, assim, ó, que tá lá mostrando a cara, verdade, exatamente, mostrando a cara e vendendo. Então, acho que quem tá transitando ou tá querendo mudar, assim, ter o básico, eu acho que primeiro tem que ter muita coragem, né? Tipo assim, eu quero muito e tem que se esforçar para acontecer, tanto estudando como fazendo. Existe um ponto aí, no meu caso, que eu sou muito focado em acessibilidade, existe um boom hoje, acessibilidade, desde do ano passado, existe a norma da ABNT que regulariza a acessibilidade digital para web e celular, que apareceu muitos especialistas em acessibilidade. Esse é um ponto. Ser especialista é um peso muito grande, um título muito grande em cima do profissional. Porém, existem muitos especialistas que não são especialistas. Tá? Então você tem que ter o filtro de tenho que ter a coragem, mas eu tenho que saber até que ponto minha coragem vai para não me queimar, sabe? Então tem que ter esse filtro. Sim, tem que ter o filtro. Me queimar minha bala. Por exemplo, eu tenho 10 vagas. Eu vou colocar nessas 10, eu vou queimar todas as minhas balas? Não, vou colocar aqui, não deu certo. Ser realista, exatamente. Conversar, trazer esse... E aí vocês já começaram a adiantar. Uma das... que aqui no Papo Mentor a gente traz muito, que é a ideia dos conselhos, né? Eu sempre trago essa parte dos conselhos para os meus mentorados. Conselhos é como, né, o ditado, né? Se fosse bom, todo mundo vendia, né? Eu dou mesmo de graça e se você estiver escutando aqui, você vai receber esses conselhos agora. Quais para vocês foram os grandes bloqueios, assim, situações difíceis que, assim, pô, escolhi essa carreira, agora eu vou ter que dar conta. Tu aprendeu HTML do nada, né? Que tu não sabia. Me diz aí quais são os grandes... Para as pessoas que estão ouvindo, se preparar para esse lugar. Assim, não, eu quero ser UX designer, ou quero ser designer, mas eu tenho que estar preparado para fazer isso. Eu queria dizer 3, na verdade. Então, vão ser breves, tá? Tem que ser breve. Amigo. Tem um carinho pela sua carreira, tá? Quem tá migrando não vai chegar com saco vazio. Sim. Então você tem que saber utilizar o que você tem por trás, tá? Eu sou muito velho para migrar. Essa experiência vai agregar de alguma coisa. Ninguém é velho. Exatamente. Ninguém é velho, tem que parar com vendas. isso. Bicho, uma pessoa que trabalha com vendas, vai migrar para design, bota num negócio de vendas. Provavelmente não. Exatamente. Isso. Sabe contar muito bem a história. Exatamente. O segundo conselho é tomar cuidado com a frustração. Tá? A frustração destrói a cabeça de qualquer pessoa. Então, o produto que você está fazendo não é seu. É do dono da empresa, do cliente, seja lá o que for. Então, você faz o seu melhor trabalho e bota a frustração de lado. Não conseguiu do jeito que queria. Não foi o sonhado. Vai ser. É. Tá? E por último, comece a fazer pouco. Geralmente, designer adora fazer muita coisa sempre. Entrega um pouquinho, avalia, entrega de novo. E assim você... E faz aquele sempre a melhoria contínua, né? Olhando, ver se... Será que essa caneca pode ser mais de outra cor, né? Fazer um olhar. Eu sempre falo que essa ideia é do autoconhecimento. Acho que quando a gente começa a entender o que a gente quer, que eu acho que foi esse que... Na sua carreira, né, Leti? Você trouxe um pouquinho. Olhar para trás, o que faz sentido para mim e o que talvez fale assim, pô, eu não quero moda, né? Então, assim, eu acho que às vezes muitas vezes a gente anda no automático, porque, né, estamos aqui na faixa dos 30 a mais, né? Quem tá aqui, a gente tá acostumado a um modelo antigo, né, quando a gente fala de trabalho, que é, assim, meus pais esperam, né, que a gente se forme na federal, que a gente tenha um bom emprego, que, sabe? Carro, casa. Exato, né? Financiamento. Essa é a geração milênio que a gente tá falando. E hoje a geração, às vezes, não quer isso. Às vezes a gente só quer ser feliz, fazer alguma coisa com Cristo, viajar o mundo, né? Então, acho que tem que alinhar essas expectativas, né, Wagner? E você, Leti? Eu tenho 2, talvez, assim. Primeiro, falar um pouquinho sobre ser especialista ou generalista. Uma coisa que eu senti que me abriu muita porta foi ser mais generalista, assim, sabe? Aprender um pouquinho de tudo. Aprender um pouquinho de tudo. Tipo, seja forte em alguma coisa, obviamente. Sim, seja diferencial. Habilidade, no meu caso é strategy. Mas tem que saber um pouquinho de cada coisa, tem que saber se virar, sabe? Ser bombril tem as suas vantagens, é o que eu diga. Total. E assim, o segundo é para quem tá, principalmente para quem tá transicionando, começando... circule em ambientes de design. Faça networking. Tava esperando alguém falar sobre isso. Faça networking, porque assim, o que eu sinto uma frustração, eu também tenho alguns mentorados, assim. Então, eu sinto uma frustração do pessoal, eu tô desenvolvendo, eu tô aqui. Não tem ninguém pra conversar sobre.
Aí, tipo, não tô conseguindo entrar. Persista e faça networking. Vá para grupos de estudo, vá, assim, Pra O eventos. mal de designer de guerrilha, né? Eu sempre É. fui o único designer das empresas, né? Então, no mínimo, era eu e 20 desenvolvedores. Isso, exatamente. Aí você não consegue compartilhar os seus avanços, suas frustrações. Eu falo que às vezes é um momentinho pra chorar, Eu né? até pedi a opinião de especialista que nem você, sabe? Tem um olhar diferente aqui do Isso. meu. Assim, eu acho, é porque também no início eu acho que as pessoas têm muita vergonha, né? Eu falo que, assim, esse processo de transição ou começo, tipo, pós-formado, as pessoas falam assim, pô, eu não vou falar com ela, ela não vai olhar pra mim. Eu, né? Tipo assim, ela não vai querer vir. Mas eu vou com a cara de pau mesmo. Eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Se você quer uma carreira, você tem que dizer, seu Wagner, você pode ter um tempo pra mim, né? Você olha aqui esse material, esse portfólio, né? E pra fechar nosso papo, eu queria muito que vocês falassem, que eu acho que com certeza vários ouvintes, esse Wagner vai saber, vai adorar essa resposta, como montar um portfólio. Dá um breve, assim, de design, porque eu acho que é a maior luta de vocês, porque, assim, mesmo trabalhando com projetos digitais, com produto, é super importantíssimo soft skills, porque eu acho que, como você falou, assim, se você não entende um pouquinho de tudo, conversa, sabe vender seu peixe, como eu falo sempre, tem que vender e aprender seu peixe, querido. Você pode ser mais técnico do mundo, doutor em física quântica. Se você não saber trazer isso, é difícil, viu? Não vai para o espaço. Né? Que é o portfólio? Me contem. Dá aí uma diquinha rápida, por favor. Rapaz, eu acho que hoje um portfólio legal é você aprender a mexer no Framer. Desculpa aí a marca. Mas, Olha, assim, não tem problema não. Por favor, podem patrocinar. Mas assim, veja softwares que já desenvolvam um site minimamente, assim, sabe? Hoje Então em vamos dia a fugir do gente Notion? exatamente. Não, com certeza. Olha, queria ouvir isso. Assim, eu recomendo talvez Behance pra cima, assim. Mas é um bom portfólio hoje em dia, é legal quando você consegue já vir com um site, assim. E a gente tem bastante ferramenta De graça. de graça que facilita já esse processo. Então, se você conseguir construir já nesse ambiente, já é uma boa frente, que eles vão dizer, olha só, já está conseguindo desenvolver com a visão de site, assim. A visão de produto, né? Uhum. Você, Wagner. Eu acho que todo projeto que você vai entregar, você tem que ter uma história para contar, né? Então, você fala sobre o seu contexto do projeto, você fala qual foi sua atuação, o que você de fato entregou e o principal, o que é que você aprendeu, né? Isso. O que é que eu levo disso aí? Exatamente. E o principal, o que deu errado, que eu não consegui ir para frente, por quê? Lições aprendidas. Exato, porque aí você tem um ponto muito importante que é trazer sua verdade, né? Portfólio não é mentir, não pode mentir. Então você não pode dizer de fato que você São provas sociais suas, né, ali, né? Kennedy, se você não é nem um revólver, por exemplo, sabe? Então você tem que ser muito verdadeiro ali. E aí, na minha cabeça é muito assim, sabe? Por exemplo, se você gosta de um negócio muito carnavalesco, bicho, seu site tem que ser sua personalidade. Bota aquele negócio, Bota teu tom, né? marginalismo lá pesado. Se você é uma pessoa mais tranquila, mais cores sólidas, fica naquele formato, sabe? Não queira inventar moda se você não tá nesse Exato. lugar. O modismo é bonito pra roupa, né? Mas pra você se vender, Isso, como profissional, tá, gente? A gente tá falando aqui sobre você vender o seu trabalho minimamente, porque lembre-se, quem vai ver seu portfólio, ou vai ver seu currículo, ou seu LinkedIn, não lhe conhece. Então, ela precisa saber um pouquinho de quem é você. Exato. foi falado aqui, né? Vocês falaram um negócio muito bacana. O Notion é bacana pra quem tá usando, mas um recrutador pode nem saber usar aquilo ali. Aí, Exato. dificuldade da gota, não vou entrar não. Ou então, você tá usando um negócio muito complexo. Para entrar no E portfólio tem que ter senha. Tem que Não, fazer login. Não, Exato, já para, não vai gente, entrar. para. Eles já desistem, não? Pois é, a gente estamos aqui para tentar facilitar esse processo de contratação de vocês. Então, assim, gente, muito obrigada. Esses dois monitores incríveis. Então, vou deixar todos os arrobas e redes e podcast dos dois, inclusive. Dá o teu migué aí, por favor, Letícia, para todo mundo seguir, Wagner. Tá, o meu é @leti.viegas e o do meu podcast, que tá até um pouco adormecido já. Vamos acordar. Depois de hoje, ela vai acordar. É o @enfim o podcast. Eu falo um pouco de tecnologia com algumas pessoas, assim, alguns profissionais também. Um papo descontraído, parecido com esses aqui. Ai, legal. Gostei. Aí eu queria dar meu jabá, que é o podcast focoacessível.com.br. E aí, para o pessoal entrar, pode dar feedback. Quem for de acessibilidade pode questionar também. Ó, tá errado, E trazer e pode querer dar- também participar. Pode arrochar ou não lá. Obrigada, gente. Obrigada, queridos maravilhosos. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos no próximo. Enrolei a língua agora. Obrigada a vocês por ter participado. E aguardo vocês no próprio Papo Mentor aqui. Beijo, cheiro.
Vou fazer de novo, porque eu errei de novo. Fez de qualquer jeito. É o quê? Você fez de qualquer jeito. Ah, tá, desculpa. Fazer Olha, a produção reclamando. segura um 2x, dá uma cadenciada, né? Obrigada, meus queridos, por participar. Adorei o papo. Inclusive, acho que todo mundo que assistiu vai matar, assim, né? Anotações. E você que assistiu em casa, espero que vocês gostarem. Comentem aqui, sigam eles e, mais importante, compartilhem. Espero vocês no próximo episódio. Um cheiro.